Oi, gente, vamos conversar? Tem mais de um ano que eu não faço um vídeo respondendo as perguntas que vocês mandam na caixinha de perguntas do Instagram do Baú. Então eu abri uma caixinha pra fazer esse vídeo aqui. Foram quase 1000 perguntas, então eu peguei as que mais chegaram e trouxe pra cá pra gente poder tricotar um pouquinho aqui hoje. Então tem pergunta de processo, tem xingamento, tem afronte, tem polêmica, Tem tamanho de cabeça. tem coisa que vocês querem saber de Rodrigo apresentador, de Raquel Brito, de Dia TV, de Alex Giroldo e muito mais. Vocês são muito mexeriqueiros mesmo, hein? Então vem porque eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Eu nem vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever não, porque se você tá vendo esse vídeo aqui de perguntas e respostas, é porque você já chegou dando like e já é inscrito no canal, não é possível, né? Só tá faltando agora você vir pro nosso grupo de apoiadores do Telegram. Se tornando membro e entrando pro grupo de apoiadores do Baú, além de apoiar o nosso trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e antecipados também. É só clicar no link da descrição desse vídeo. Baú! Bom, então sem mais delongas, vamos às perguntas que vocês enviaram pela caixinha de perguntas que eu abri. Primeira pergunta, quem já te processou? Mandada pelo Tiaguinho.t. Já começou com pergunta pinga-fogo, hein? Até hoje eu tive uma notificação extrajudicial e um processo. Eu acho que no Baú eu sempre tento fazer os meus conteúdos, que são sim mais ácidos, né? São pra gente dar risada, de maneira precavida. E eu sempre tento ser desconfortável sem ser desrespeitoso. Então eu sempre me atento para não cometer crimes e dar minha opinião de maneira livre, mas responsável dentro do possível, e evito sim de falar sobre quem não gosta de mim ou dos meus conteúdos. Então se eu falo recorrentemente de alguma pessoa aqui, ou é porque a pessoa gosta da página, ou pelo menos tá ok com os conteúdos feitos, ou eu tô falando sobre a pessoa dentro do que eu sei que eu posso, sem ficar descoberto de alguma maneira e sem prejudicar ninguém. É uma preocupação minha, apesar de que há quem discorde. Mas a notificação extrajudicial que eu recebi foi da web diva Tula Luana. E ela me notificou porque ela citou que eu tinha usado a marca registrada dela sem autorização e porque eu não tinha falado uma coisa que nem ela tinha falado no vídeo de despejo que ela publicou nas redes sociais quando ela disse que ia ser despejada por questões dela no condomínio em que ela mora. Eu respondi a notificação dela explicando tudo que eu estava exercendo o meu ofício jornalístico e repercutindo um vídeo que ela mesma tinha postado nas redes sociais como figura pública. E tudo certo, mantive o vídeo e fim da história. O processo que eu recebi, que foi este ano, inclusive, veio da Paradoxo, que é a agência do Rodrigo apresentador. Vocês descobriram esse processo porque ele é público lá no Jus Brasil. Mas basicamente, eles me processaram pedindo indenização porque em um dos primeiros cafés com Baú desse ano, eu falei sobre uma agência, sem citar nomes, que tinha dispensado todo o casting e tinha mudado de segmento porque o que essa agência fazia até então no passado não tinha dado certo, né? O negócio antigo dessa agência tinha acabado. Aí não sei o porquê, mas a Paradoxo me processou dizendo que era um vídeo sobre eles, sendo que eu sequer cito o nome da agência sobre a qual eu tava falando. Gente, eu fico imaginando o juiz lendo esse processo, sabe? Que morte horrível. Mas enfim, eu fiz a minha defesa, que ficou um escândalo, gente. Ai, gente, ficou tão boa. E eu fiz e mandei pro meu advogado, porque embora eu também seja advogado, eu não atuo mais, graças ao bom pai. Mas essa tese aí eu mesmo quis fazer, porque assim, que sabor maravilhoso. E aí a Paradoxo desistiu do processo e ficou por isso mesmo. Mas é só isso, gente. Nunca tive mais nada. E sei que vai ter mais coisa em algum momento, porque toda pessoa que faz vídeos ou cria conteúdos passa por esse tipo de coisa e faz parte. Tô pronto. Alex, se arrependeu da entrevista com o Rodrigo apresentador? Quem mandou foi a Paloma __Pam. Olha, na prática... sisuda, e aí na prática eu fiquei, gente, não dá pra eu... E que eu tenho? Olha, na prática, na minha percepção, eu acho que
quê? Eu sinto assim, na prática, nada, tá bom? Zero. Mas na prática, o que houve? Eu sempre me arrependo dessas coisas. Eu nunca gosto de sair aqui do meu quarto pra ir em outros locais, não, tá? Mas eu não me arrependo dessa entrevista pro Rodrigo apresentador, não. Foi ótimo participar de um programa do Rodrigo, foi uma sensação de ciclo fechado, de eu cumprir uma promessa que eu tinha feito pra ele, que era de participar de um programa no canal dele. E foi divertido, apesar de parecer que eu tava desconfortável, mas é porque eu fico desconfortável em qualquer lugar que não seja o meu cenáriozinho aqui desse quarto, tá? Então eu não me arrependo, apesar de que eu sempre evito participações minhas em outras coisas. Inclusive, quando eu participo de alguma coisa fora do baú aqui, eu prefiro nem assistir, de verdade. Tipo quando eu fui na Vanessa Wolff, no Joguei no Grupo, quando eu fui no Link Podcast lá da Record, eu prefiro nem ver, porque senão eu nunca mais vou em lugar nenhum, gente. Inclusive, ainda neste mês, no dia 26 de maio, anotem nas suas agendas, tá? Vou participar de um programa que eu tô animadíssimo pra ir, que vai ser um programa de uma apresentadora que é uma das que eu mais admiro na internet atualmente. Em breve vocês vão saber. Eu quero todo mundo lá, hein? Próxima pergunta. Pare de promover hate no WebTV brasileira, seu animal. O que mandou foi o Bruno underline Ferraz com 3 R's underline. Olha que simpático, Bruno, gente. Bruno, eu não promovo hate a ninguém, tá? Eu dei a minha opinião aqui sobre a minha sensação enquanto espectador do WebTV brasileira. Eu sempre adorei o WebTV brasileira. Sempre foi pra mim o melhor canal de cobertura de reality show da internet. Mas eu achei esse ano eles com um tom pesado. Isso não é promover hate em ninguém. Tanto que eu não xinguei, não diminuí o trabalho deles, não critiquei. Eu dei a minha opinião, reforçando ainda tudo de bom e a excelência do trabalho deles, que é muito acima da média, na minha opinião. E isso é incontestável. Mas esse ano eu não dei conta de acompanhar. E é só isso, gente. Isso não é algo pesado. Eles devem rir disso tudo. E você deveria fazer a mesma coisa, inclusive, deixando de ser cabresteiro. Próxima pergunta. Algum membro da dinastia Brito já se pronunciou sobre as aparições no baú? Que mandou foi o Moisés 0A. Já sim, a família Brito é muito baúzer. Elas de vez em quando comentam lá no Instagram do baú e já até postaram vídeos delas assistindo ao baú. Olha aí. Legal. Legal. E eu do lado, né? Levantando impressionantes pesos de quase Tá 3 gravando. quilos, Raquel não tem suportado sua rotina marombeira. Agora Raquel conta com o apoio para receber ajuda especializada em seu caso. Eita, que quando eu estivesse na praia. Não ia nem deixar. Ai, que fofura! A Dona Elisângela e a Raquel Brito assistindo ao baú. Como que não amo essas duas? E todas as vezes em que eu entrei nos chats das lives da Raquel Brito, ela foi super querida e atenciosa comigo. Gente, baú explica tá aqui. Beijo. Como é que você tá, amigo? Vai botar o óculos, botar Gente. É isso aí, gente. Eu tenho as duas no WhatsApp, inclusive, tá? Não é por acaso que eu sigo fazendo conteúdos com a família Brito, não. Elas curtem, elas entendem as brincadeiras, elas riem junto, elas se divertem. E é esse o nosso objetivo aqui, né, não? O problema que tem é a fanbase do Davi Brito. Alguns dos fãs mais fervorosos do Davi não gostam muito do baú e tá tudo certo. Às vezes eles pesam um pouco o clima ali, falam algumas coisas bem pesadas e eu já tive que tomar algumas providências contra um fã-clube específico dele que começou a imputar umas falas de outras páginas como se fossem falas do baú pra tentar criar um cenário de hate pra cima de mim, só que não cola, gente. você toma. Posso falar agora? Isso não é a opinião de quem importa, que são vocês e a família Brito. O que você foi fazer na Globo quando te chamaram na época de Pet Chinesa? Que mandou foi a Lídia com L. Na época de Pet Chinesa, a Globo entrou em contato comigo e me chamou pra ir ao Projac pra participar de um projeto que eles tinham de fazer uma coisa da Globo mesmo com Pet Chinesa. Eu não posso falar exatamente o que era esse projeto porque eu assinei um NDA, que é um termo de confidencialidade com a Globo, que me impedia e me
impede de falar especificamente o que era, até esse projeto ser lançado. E ele nunca foi lançado. Olha que coisa. Acredito eu que nunca foi lançado, gente, por uma junção de fatores. Primeiro porque pad chinesa cansou muito rápido, né? Porque acho que quando explodiu, só se falava em pad chinês, e aí frita mesmo. E segundo porque começaram a viralizar alguns protestos contra a pad chinesa também, por ser muito politicamente incorreto. A questão de colocar o Davi Brito e a Jade Picon como protagonistas de uma novela oriental. Eu acho que essas pessoas não entenderam que era justamente uma crítica a isso, a essa prática da Globo no passado, em outra época. Mas tem gente que não tá se importando com o contexto de nada quando um post pode gerar like e viralizar. E aí nunca foi pra frente esse projeto, mas me rendeu ótimos contatos e uma visitinha de um dia inteirinho ao Projac. Conheci tudo e foi simplesmente maravilhoso. Tem alguma sub que você não fala mais? Quem mandou foi o Bruno Garcia HD. Eu acho que é o dono do Blogs Nation. Te conheço, Bruno. Eu sempre tento evitar isso de não falar mais de alguém, porque eu acho que tudo depende do que tá acontecendo no momento. Eu parei de falar na Isalana Gomes, porque eu fazia uns vídeos engraçadinhos dela e ela adorava porque ajudava ela a ganhar bastante seguidor. Ela sempre mandava mensagem, incentivava, mas desde que ela teve aqueles episódios de dirigir bêbada, fazer festa com menor de idade, e ela chegou até a dizer que gostava mesmo, era de menino com menos de 14 anos, eu parei de falar nela. E tem uma outra pessoa também, que era super parceiro do baú, que recentemente, bem recentemente mesmo, não gostou de um vídeo que eu fiz, e essa me doeu muito, gente, de verdade, porque é uma pessoa que eu sempre admirei pra caramba. Sempre exaltei muito no canal, era uma grande parceira que não gostou de um vídeo que eu fiz, ouvindo o outro lado de uma treta deles, entre eles, e ela se sentiu desrespeitada com o fato de eu ter dado espaço pra essa outra pessoa se manifestar também. O que pra mim, na minha cabeça, era uma questão de eu ser justo com todo mundo sobre quem eu falo. Mas não é que eu não fale mais sobre essa pessoa, tá? Eu tô neste momento, por uma questão de respeito, não usando a imagem dessa pessoa, porque ela já disse em vídeos que eu morri pra ela e tem jogado shades pra mim por aí. O que eu acho uma bobagem, mas eu entendo que é o jeito dessa pessoa. Quantos centímetros de cabeça você tem? Por aqui adoramos seu conteúdo e não perdemos um episódio. Felipe Fante. Felipe, sabe que eu só fui saber que eu tinha uma cabeça gigante depois que eu virei youtuber. Que falta faz um espelho em casa, né, gente? Mas olha, eu já fui zoado por muita coisa na minha vida, viu? Quase tudo em mim já foi motivo de piada. Mas a cabeça, eu acho que antes só a Luana Piovani já tinha falado que eu tenho uma cabeça em formato de biscoito maisena. Ninguém, até então, além da Luana Piovani, tinha falado sobre isso. Eu realmente tenho uma cabeça enorme, tá? Mas eu acho que o fato de eu aparecer só daqui pra cima ajuda bastante. No caso, atrapalha, né? Fora a testa, né, gente? Que é um negócio de doido. Mas assim, eu tenho 1,90 m de altura. Eu sou grande, naturalmente grande. Então faz sentido eu ter uma cabeça enorme. Não sei quantos centímetros tem, mas é uma senhora cabeça, sim. Bem maior do que a média mesmo. Vamos trabalhar com a verdade aqui. E agora eu virei militante pelos direitos das pessoas oblongas. Quem diria? Conta a treta que você teve com o Agnaldo Silva. Quem mandou foi a Lika Detron. Gente, isso é tão antigo, mas eu mesmo ressuscitei isso, essa coisa no meu Instagram pessoal esses dias. Em 2014, quando eu tinha a Becharts, eu tinha uma conta no Twitter minha que eu usava basicamente pra ser um gay tóxico de fórum. Era pra isso minha conta. Então eu passava o dia jogando shade e veneno em tudo. Era patético, gente. E um dia a Globo ia passar o filme Cro, que é um personagem de uma novela do Agnaldo Silva que fez tanto sucesso que virou filme, mesmo sendo um personagem bem chato, na minha opinião. E a Globo fez uma postagem anunciando o filme e eu só comentei: prefiro ver o filme do Pelé. E esse comentário que eu fiz nessa postagem teve mais like que a postagem sobre o filme. E aí o Agnaldo Silva, autor do filme, me respondeu me esculhambando, gente, dizendo que quem que eu achava que eu era pra desmerecer o trabalho de centenas de pessoas e por aí vai. Só que ele me seguiu e eu não entendi nada na hora. Eu fiquei, gente, por que ele tá me seguindo? Aí, depois de alguns dias, eu fui entender o porquê. Ele começou a responder as minhas postagens aleatórias por lá, me xingando. Eu postava alguma coisa tipo:
tipo, tomei um café horrível hoje. Ele respondia dizendo, você é pior ainda. Eu postava, o dia hoje tá feio. E ele postava, você é mais feio ainda. Umas coisas assim, gente. Um dos maiores autores de novela da história desse país, hein? E eu deletei essa minha conta já tem uns anos. Eu só tenho um registro de uma resposta que ele me mandou, que é essa, que é de quando eu postei que eu tinha ganhado um Grammy no carro enquanto eu tava dirigindo. E ele respondeu, havia um prêmio sim, que não foi outorgado em nome da decência pra tua bunda suja. É isso aí, Aguinaldo. Ele não deixava barato não, gente. Ele se posicionava, tá? E aí, no ano passado, eu encontrei o Aguinaldo Silva pessoalmente pela primeira vez em um evento da Globo. E fui falar com ele. Gente, eu tive essa pachorra de ir falar com ele. Mostrei o tweet pra ele e falei, Aguinaldo, você já me xingou tanto na vida. E aí eu mostrei pra ele o tweet. Ele deu uma risadinha e disse, nem sei do que você tá falando não, tá? E ficou por isso mesmo. Por que você fala tão devagar? Sempre acho que você tá com sono. Que mandou foi o Adelipe. São diversos fatores. São tantas emoções, gente. Primeiro que eu sou pressão baixa mesmo. Eu sempre relutei de vir pro YouTube fazer conteúdo meu falando, porque eu nunca achei que fosse dar certo. Porque eu falo baixo, eu falo devagar, eu não tenho muito carisma, eu não sou pilhado, eu não fico fazendo gracinha. Mas aí eu percebi que tem doido pra tudo e público pra todo mundo. E vim. E segundo, além disso, é porque eu sou gago. Eu tenho uma deficiência vocal mesmo. E só pra vocês terem ideia, gente, até os meus 20 anos eu era praticamente mudo. Eu evitava de falar em público pra evitar de expor a minha gagueira. Aí depois de mais velho, eu fiz muitas sessões de fonoaudiologia pra conseguir falar minimamente bem. Ficou bem ruim ainda. E agora, mais recentemente, acho que foi em 2023 ou 2024, durante a pandemia, eu fiz mais sessões de fonoaudiologia pra dar uma melhorada. Continuo sendo gago, mas hoje em dia eu consigo dar uma controlada maior. E pra isso eu tenho que falar um pouquinho mais devagar e pronunciar mais as palavras. Mas dicção ainda é meu calcanhar de Aquiles, é meu ponto fraco. Quem me conhece sabe. Meus amigos mais antigos ficam horrorizados até hoje por eu estar gravando vídeos falando pro YouTube como comunicador. Mas a vida é sobre isso, né? Não, é sobre a gente ir evoluindo e mudando mesmo. Ainda bem que no YouTube tem a opção de acelerar o vídeo, porque aí quem prefere ouvir falando mais rápido, acelera e ouve mais rápido, e todo mundo fica feliz. Qual é a sua relação com a Dia TV? Quem mandou foi o Bruno Garcia HD. Não tem relação, gente, é uma relação de que eu acho que o que eles fazem é foda, é muito inovador, é um grande sucesso, e eu adoro muita gente que trabalha na Dia TV, de verdade, eu tenho o privilégio de saber que muita gente lá gosta muito do baú, sempre me citam. Uma escola de samba argentina decidiu aí homenagear Xuxa Meneghel. Ficou daquele jeito, né? Uma boneca da Xuxa que parece que ela quebrou a cara. Olha isso, gente! Eu achei que ficou parecendo o menino do baú explica de peruca. Eu acho que ficou parecendo o nosso amigo do baú explica. Um beijo, baú! Beijo. Eu fico muito metido, gente, quando eles falam no baú, quando eles me chamam pros eventos deles. O Rafa Dias me chamou pro aniversário dele esse ano. Eu acho o máximo isso. Mas a gente não tem nenhuma relação oficial, tá? Eu vou muito aos eventos da Dia TV, acho que é porque eu falo bastante sobre esse universo da Dia TV e eles aparentemente gostam de mim. E é algo recíproco. Eu acho eles incríveis. Que fim levou Alex Giroldo, a nova doll suprema? Quem mandou foi o Bernardo Guedes Oficial. Bernardo, meu querido, o Alex Giroldo sumiu das vezes por um tempo, né? Ele fez um blackout por um tempo. Mas o Divo voltou. Tava até falando com ele esses dias. Ele tava me dando umas dicas. Ele disse que eu tava muito pálido nos vídeos, muito branco. Aí eu falei, mas eu sou branco mesmo. Ele tava indignado com a minha sobrancelha. Disse que eu tenho que comprar um lápis pra passar, pra ela ficar mais cheia, mais robusta. Aí eu falei, doll é você, hein? Mas o ícone já voltou e eu tô torcendo pra ele aparecer mais vezes e criar mais conteúdos, porque a gente merece mais
mais conteúdos da nossa doll suprema e ultra facetada. Quando teremos merch do baú, camiseta, canecas e etc, que mandou foi o Ítalo Coimbra A. Menino, quero muito, viu? Mas não achei até hoje alguém para poder cuidar disso e que faça isso considerando um produto bem feitinho. Eu não consigo me comprometer a manter algo assim frequente, mas já adianto aqui, ó, que eu mandei fazer algumas canecas, que é o que vocês mais pedem. Fiz poucas, tá? Olha aqui. Tem 3 caixas aqui disso. Vou entender como que eu mando. Vai ser, acho que é pelo Mercado Livre, porque eles buscam e entregam onde a gente manda, mas são poucas, tá? Então, ou no Café com Baú dessa semana, ou no da semana que vem eu trago o link no vídeo, e aí quem comprar, comprou. Mas eu tenho sim vontade de ter alguém cuidando disso em algum momento. De onde surgiu o termo tem uma rixa? Quem mandou foi a Elis F. Pin. Elis, maravilhosa, uma das apoiadoras mais ativas do canal. Beijos pra você, minha querida. Ó, foi super espontâneo. Foi aleatório, foi em um dos primeiros vídeos do baú que eu falei isso e por acaso a minha entonação saiu meio diferente mesmo, porque é meu jeito de falar mesmo. E aí o povo nos comentários só falou no jeito que eu falei rixa, rixa. E aí eu tô aqui pra dar o que vocês querem e gostam. Aí eu repeti de novo e ficou. Quando eu tentei tirar a rixa, inclusive, todo mundo reclamou e aí eu sigo mantendo. Mesma coisa coqueluche do momento também. Eu falava isso na minha vida, só que acho que era um termo não muito usual, usei num vídeo da Raquel Brito e o povo pirou, comentaram muito sobre e eu mantive. Sempre é uma coisa espontânea, alguma coisa que eu coloco ali e aí vocês fazem virar alguma coisa e eu vou na onda que vocês criam. Maravilhosos. Tem algum desejo que ainda quer alcançar com a página? Quem mandou foi o João Soutelino. Todos e nenhum. Eu não tenho nem coragem de esperar mais coisa do baú não, porque tudo que o baú me trouxe até hoje é tão fora do meu imaginário, gente, que eu nem consigo verbalizar direito. Eu juro que eu nunca sonhei em fazer o que eu faço hoje em dia aqui, por diversos motivos e fatores. Então tudo o que acontece comigo pelo baú é sempre uma grande surpresa, uma grata surpresa. A parte mais legal pra mim nem é eu estar fazendo algo que eu amo, não é eu conseguir ganhar dinheiro aqui, não é ter acesso a pessoas e lugares inimagináveis pra mim, não é nada disso. Eu vou falar aqui que a coisa que eu mais amo no baú e que me traz mais alegria e orgulho é saber que tem gente aqui me assistindo aos conteúdos que eu faço e tendo bons momentos aqui. É por isso que eu sempre tento responder a maioria dos comentários, porque eu dou tanto valor para cada pessoa que assiste, que aparece aqui, que engaja, que gosta da página, que gosta de mim. É tanto amor que eu recebo, é tanto incentivo, tanto carinho. Eu queria tanto que todo mundo pudesse sentir o que eu sinto, sabe? Que todo mundo pudesse ter a sensação que é quando alguém me para na rua ou em qualquer lugar pra dizer que gosta de mim ou do meu trabalho. Ai, gente, é inexplicável. Então eu só quero que a página continue crescendo e atingindo mais gente. É por isso que eu comemoro mesmo, gente. Cada número que sobe, cada conquista nova, é bom demais, é muito gostoso e eu fico super orgulhoso. São 50 e poucas mil pessoas, eu sei que é um número muito pequeno, é irrisório perto dos canais grandes que o YouTube tem, mas pra mim é um mundo de gente que eu nunca achei que fosse parar pra dar um minuto de atenção pra mim. Então, obrigado de verdade a todo mundo que tá aqui assistindo até agora, porque um vídeo desses aqui de responder pergunta não é vídeo para dar visualização, é vídeo feito para conversar com quem realmente gosta da página e de mim de uma forma ou de outra. Então muito obrigado mesmo. Baú! Se inscreve no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também e logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau.